Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos conforme os textos sugeridos na revista das lições bíblicas ao longo da semana. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Vejam também os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Se o irmão quiser, estiver aqui em São Paulo, é um prazer ter a sua companhia nessa transmissão ao vivo, lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Vá lá, compareça fisicamente, esteja ali conosco. É uma reunião aberta a todos os interessados. E no domingo pela manhã, participe da Escola Bíblica Dominical. Tudo isso que nós estamos a dizer é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste quarto e último trimestre de 2016, estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Estamos estudando a doutrina da provisão, a teologia da provisão, e a partir de hoje estamos iniciando este único bloco do trimestre, depois de 2 lições introdutórias, onde vimos o sentido da provisão divina, onde vimos a razão de ser e as características da provisão divina. A partir de hoje nós iremos iniciar um estudo a respeito de casos bíblicos, exemplos bíblicos de provisão. E nós iniciaremos aí um estudo em 3 lições, uma trilogia sobre a vida do patriarca Abraão. Abraão, que é muito usado pelos teólogos da prosperidade como um exemplo, ele é o pai da fé. Nós somos descendentes espiritualmente de Abraão, e Abraão foi rico, e por isso todo crente tem que ser rico, porque quem tem fé é rico, como foi Abraão. É o que ensinam os teólogos da prosperidade. Uma grande mentira. E nós iremos então estudar, nessas 3 próximas lições, aspectos da vida do patriarca Abraão, onde nós vamos ver o sentido da provisão divina na vida de Abraão. E hoje, a lição de hoje tem como título Abraão, a esperança do pai da fé. E o nosso comentarista, o pastor Elenay Cabral, que no ano de 2002 nos brindou com um trimestre sobre a vida de Abraão, ele que foi o comentarista, ele tem, portanto, bastante profundidade, com Abraão. Hoje ele vai falar sobre a chamada de Abraão. Essa lição nos enfoca sobre a chamada de Abraão, nos enfoca sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Então, na verdade, nós vamos falar aqui do início da vida de Abraão na Bíblia Sagrada, da sua chamada e da promessa de Deus. Então, na verdade, nesta lição, Abraão ainda se chama Abrão. E Abrão quer dizer pai exaltado. É alguém que tinha um destaque. Abrão, ele era de Ur dos Caldeus. A Bíblia fala dele
no capítulo 11 de Gênesis, é a primeira vez que a pessoa de Abrão é mencionada. Diz assim, no capítulo 11, versículo 26, e viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então, Abrão é apresentado aqui como filho de Tera, e alguns comentaristas, nós colocamos aí no nosso esboço, né, Adam Clarke, por exemplo, entende que Abrão era o filho mais novo de Tera, mas a verdade é que a Bíblia diz que ele era filho de Tera e ele era de Ur dos Caldeus. E a arqueologia demonstra que Ur dos Caldeus era uma das principais metrópoles da Mesopotâmia, um dos destaques, uma das cidades principais da primeira grande civilização humana, que foi a civilização dos Sumérios, né? Dessa região aí, de Ur dos Caldeus, que veio Hammurabi, o primeiro grande legislador, né? O Código de Hammurabi é a lei mais antiga que se tem notícia. Abrão, então, surge nesta grande metrópole, numa cidade grande, no suprassumo da civilização da época, e certamente Abrão era idólatra, porque todos aqueles moradores, todas aquelas civilizações eram idólatras. A idolatria havia começado no mundo com Nimrod, que era ali da Mesopotâmia. As pessoas foram espalhadas com a Torre de Babel, com a confusão das línguas, mas alguns ficaram na Mesopotâmia, que era o lugar mais desenvolvido da época. Então Abrão certamente era idólatra. E no momento que nós não sabemos, há uma tradição judaica, uma tradição muçulmana, existem midrashes, né, que são comentários alegóricos das escrituras feitos por rabinos judeus, há o Alcorão, há tradições que dizem que Abraão acabou por entender que havia um único Deus. Flávio Josefo fala a respeito disso, mas o fato é que Abraão chegou à conclusão que havia um único e verdadeiro Deus que não podia ser representado por imagens. E por causa disso, ele teria sofrido alguma perseguição em Ur dos Caldeus, e com a morte do seu irmão Harã, ele acaba, juntamente com seu pai Tera, que segundo a tradição seria até o fabricante de ídolos, acaba nessa perseguição saindo de Ur dos Caldeus e indo para Harã. Ele queria ir para a terra de Canaã, mas parou em Harã. Abrão, antes desta partida, já tinha sido chamado por Deus. No capítulo 12, nós temos a chamada de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz um chamado. Como Abrão reconheceu, e nós não sabemos de que maneira, as tradições são conflitantes entre si, mas a verdade é que Abrão acabou por entender que havia um único e verdadeiro Deus. Voltou ao princípio, né? Porque Noé não era idólatra. A idolatria foi implantada por Nimrod. E Abrão acabou por entender que havia um único e verdadeiro Deus. Abrão, então, ao ter tido esta revelação, provavelmente pela natureza, diz Flávio Josefo que ele começou a estudar os astros em Ur dos Caldeus, a astronomia era muito desenvolvida, como na Mesopotâmia em geral, e quando ele chegou à compreensão de que havia um único Deus, Deus se revela a Abrão e manda que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Ele foi chamado em Ur dos Caldeus.
ainda em Ur dos Caldeus. Por quê? Porque se não fosse assim, Deus não teria mandado que ele saísse da sua terra. Ora, a sua terra era Ur dos Caldeus. Então, em Ur dos Caldeus ele foi chamado. E Estevão confirma isso lá em Atos capítulo 7, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, nós vemos com absoluta clareza que Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus quando foi chamado por Deus. Tera sai de Harã e Abraão sai com ele. Eu até coloquei no esboço que ele era um filho obediente. Tera mandou que ele saísse e ele saiu. E saiu quando tinha 75 anos de idade. Aliás, saiu quando tinha 70 anos de idade, quando ele foi para Harã. A chamada de Deus na vida de Abraão veio quando ele tinha 70 anos de idade. Como é que eu sei que ele tinha 70 anos de idade quando ele saiu de Harã? Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que houve 430 anos entre Abraão e a lei. Ou seja, entre a chamada de Abraão e a lei. E Abraão teve Isaac quando tinha 100 anos de idade. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus disse que a descendência de Abraão, e entre a descendência de Abraão e a conquista da terra de Canaã, a entrada da descendência dele na terra de Canaã, para conquistá-la, se passariam a ida da sua descendência para ir à terra de Canaã, se passariam 400 anos. Ora, a descendência de Abraão começou, a descendência da promessa, com Isaac. Então, se havia 400 anos entre Isaac e a libertação do povo no Egito, nós temos a conclusão que 30 anos ocorreram entre Abraão até a entrega da lei, que a entrega da lei se deu quando a saída do povo do Egito e a chegada ao Sinai. Então, 400 anos entre Isaac e a entrega da lei no Sinai, 430 anos entre a chamada de Abraão e a entrega da lei no Sinai. Portanto, entre a chamada de Abraão e o nascimento de Isaac duraram 30 anos. Olha, como Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, isso quer dizer que Abraão tinha 70 anos quando ele foi chamado por Deus. Mas ele só saiu de Harã quando ele tinha 75 anos. É o que está escrito lá em Gênesis 12:4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então houve 5 anos entre a chamada de Deus de Abraão até que Abraão partisse, como Deus lhe havia dito. Veja bem que a fé de Abraão não foi uma fé imediata. Quando nós falamos que Abraão é o pai da fé, e é o título da nossa lição, a esperança do pai da fé, nós achamos que Abraão já apareceu com uma fé madura, grande, robusta. Não. A fé de Abraão foi se desenvolvendo aos poucos. É por isso que Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda. Se a gente abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 17, no versículo 20, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus disse que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. Ele não disse do tamanho de um grão de mostarda, como andam pregando por aí. Não, eu tenho que ter uma fé
do tamanho do grão de mostarda. Não. Jesus disse que a fé tem que ser como um grão de mostarda. E como é o grão de mostarda? O próprio Jesus disse, lá em Marcos capítulo 4, versículo 31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Fé como um grão de mostarda é uma fé que cresce. O grão de mostarda é a menor das sementes, mas dá origem à maior das hortaliças. É a semente que tem o maior desenvolvimento. Assim deve ser a nossa fé. Assim foi a fé de Abraão. Abraão foi chamado com 70 anos. E Deus lhe mandou sair da terra, sair da parentela e sair da casa do seu pai. Demoraram 5 anos para que Abraão cumprisse a ordem de Deus. Terra saiu de Ur dos Caldeus. Então ele saiu da terra e saiu da parentela, mas não saiu da casa do seu pai. Ele só saiu da casa do seu pai 5 anos depois. 5 anos depois. E diz Estevão que quando morreu Tera, há uma discussão a esse respeito por causa da idade de Tera. Não dá certo aí a idade de Tera. Tera poderia estar vivo ainda. Então há uma discussão a esse respeito. Mas o importante é que demorou 5 anos se passaram para que Abraão cumprisse a ordem de Deus. Ele foi desenvolvendo a sua fé. Nessas 3 lições que nós vamos falar sobre Abraão e a provisão divina na vida de Abraão, depois chamado Abraão, nós vamos ver a evolução, o crescimento espiritual de Abraão. E começou aí 5 anos, ele ainda na casa do pai. Saiu de Ur, saiu da parentela, mas ainda na casa do pai. E quando saiu da casa do pai, ainda Ló foi com ele. Uma parte da parentela ainda não foi todinha. Ele não se livrou totalmente da parentela. Então ele saiu da terra, de parte da parentela, mas não saiu da casa do pai. Quando foi chamado por Deus. Mas a fé dele foi crescente. Então, Deus chama. Porque Deus estava providenciando, criando as condições para gerar um povo de onde pudesse vir o Salvador. Porque foi por isso que Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão, por quê? Porque a comunidade única pós-diluviana, os descendentes de Noé, haviam se rebelado contra Deus. E Deus precisou confundir as línguas para espalhar as nações. E precisava criar uma nação para cumprir a promessa da redenção. Foi esse o propósito de Deus ao chamar Abraão. Deus chamou Abraão para dele fazer uma grande nação. Olha aqui, ó. Far-te-ei uma grande nação. Porque desta nação viria o Salvador. Deus estava cumprindo o seu propósito de redimir a humanidade. Como o homem havia caído no pecado, na violência, Deus havia destruído a humanidade, mas mantido Noé e sua família. De Noé e sua família formou uma nova nação. Mas essa nação se rebelou contra Deus, dando origem aos gentios. E Deus então vai formar uma nova nação para desta nação trazer o Salvador. Deus está criando condições para a salvação do homem. E é todo este o sentido porque Deus vai prover Abraão, depois chamado Abraão, durante toda a sua vida. Quando se prega que Abraão é o pai da fé, e era rico, e tinha uma vida regalada, e você pode ter uma vida regalada porque você é filho de Abraão, se perde totalmente a razão de ser da provisão divina. Deus não enriqueceu Abraão por enriquecer. Até porque quando Deus chamou Abraão, ele já era rico.
e continuou rico. E levou seus bens consigo quando saiu de Harã. Quando saiu de Ur e quando saiu de Harã. Não os imóveis, mas os bens móveis e semoventes ele levou. Porque o objetivo de Deus não era enriquecer Abraão, mas de Abraão formar uma nação de onde viria o Salvador da humanidade. Era este o propósito de Deus, a salvação dos homens. Então, toda provisão material que Deus dá a Abraão, ele dá para que Abraão pudesse ser o pai da nação de onde viria o Salvador. E mais do que a provisão material que Deus deu a Abraão, Deus deu uma provisão espiritual a Abraão, de tal maneira que ele transformou Abraão no pai da fé. Aquele grande estudioso, segundo José, dos astros, idólatra, foi transformado num pai da fé, no pai da fé. Por provisão divina, providência divina. Porque Abraão passou a ser o pai da nação, dos servos de Deus. Passou a ser o pai, o primeiro, daqueles que creriam em Deus e seriam salvos e justificados pela fé. É este o sentido da provisão divina para Abraão. Quando nós lemos a vida de Abraão na Bíblia, não lemos, e a vida de Abraão na Bíblia não nos foi revelada, não nos foi narrada para buscarmos riquezas, para querermos riquezas, para querermos projeção social. Não. A vida de Abraão nos foi narrada nas Escrituras para que aprendamos que o justo viverá da fé e que, justificados pela fé em Cristo, nós alcançamos a salvação. Este é o objetivo da provisão, deste abastecimento do que é necessário para Abraão. Deus abasteceu Abraão de bens materiais, mas Deus abasteceu Abraão mais do que isso de fé, de bênçãos espirituais, para que ele fosse um exemplo de fé, para que ele fosse o nosso pai, aquele exemplo, aquela referência de fé para nós chegarmos aos céus. Esse é o sentido da vida de Abraão na Bíblia, esse é o sentido da vida de Abraão na humanidade, esse é o sentido da provisão divina na vida de Abraão. Algumas lições que nós temos que ter com relação a esta chamada de Abraão. Em primeiro lugar, é que foi Deus quem chamou Abraão e não o contrário. Veja bem que Abraão chegou a constatar que Deus era o único e verdadeiro Deus. Mas foi Deus que o chamou. O Senhor disse a Abraão. A salvação tem iniciativa divina. É Deus quem chama o homem. E o homem vai responder pela resposta, pela reação que tiver a este chamado. Isso é importante. Deus chama Abraão como Deus chama todos os homens. É o que diz Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, e no versículo... Aliás, no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. É Deus quem chama Abraão. É Deus quem nos chama. Ele tem essa autoridade. E ele chama. E garante o seu chamado. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com a chamada de Abraão é que para atender ao chamado de Abraão, ao chamado de Deus, Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. É preciso que nós estejamos dispostos a nos desprender do nosso eu, a nos desprender de tudo aquilo que está à nossa volta. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que dar um passo em direção a Deus, e isso significa nos separar daquilo
que nos impede de servir a Deus, que é o embaraço e o pecado. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz assim: portanto, nós que estamos ser rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Nós temos que deixar o pecado, deixar o embaraço, que é aquilo que não é pecado, mas que pode nos levar ao pecado, para podermos servir a Deus, para atender ao chamado de Deus. O chamado de Deus exige de nós uma atitude de renúncia, exige de nós que deixemos o mundo, deixemos o pecado, nos abstenhamos de pecar, nos separemos do pecado, mudemos o curso da nossa vida. Isso se chama conversão. Mudemos de mentalidade. E isso se chama arrependimento. A chamada de Abraão nos ensina isso. É Deus quem chama o homem e não o contrário. E o atendimento ao chamado de Deus exige de nós desprendimento, exige de nós renúncia, exige de nós separação do pecado. E, em terceiro lugar, o chamado de Deus exige de nós fé. Nós temos que confiar em Deus. E Abraão saiu porque teve fé. É o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia. Deus diz: para a terra que eu te mostrarei. Você tem que confiar em mim. Algumas pessoas dizem que a fé é um salto no escuro. É algo cego. Não concordamos com esta expressão. Ela tem uma parcela de realidade, mas ela pode gerar mais confusão do que elucidação. A fé é racional. Ela não é cega. Ela é consciente. Ele não é um desatino, não é uma inconsequência, mas é uma demonstração de confiança. Abraão reconheceu que existia um único e verdadeiro Deus. E se ele era único e verdadeiro, ele era onipotente e tinha o controle de todas as coisas. E quando Deus dizia: eu vou mostrar esta terra, sai para a terra que eu vou lhe mostrar, ele disse: Deus é poderoso para mostrar a mim uma nova terra, Deus é poderoso para garantir que eu sobreviverei nesta nova terra, vale a pena eu seguir a Deus. E ele confia em Deus. Ele não faz uma coisa desatinada, uma coisa inconsequente, uma coisa irracional, uma coisa impensada. Não, foi bem pensado, bem consciente, embora ele não visse nem soubesse qual era a terra. Mas ele sabia que era o melhor. E a fé é isto. É a prova das coisas que não se veem. Como diz o escritor aos Hebreus, né? Hebreus 11:1. Ele diz assim: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu sei que existe. Não é algo impensado. É algo que eu confio. Eu não preciso ver, mas eu creio. Não é algo inconsequente. É algo que tem começo, meio e fim. Deus disse: sai daqui porque eu vou te fazer uma grande nação. Vou te engrandecer. Vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te dar a terra que eu vou te mostrar. Então não é algo inconsequente. Não é um salto no escuro. Eu vou fazer aqui que Deus que se vire. Não. É algo consciente, algo meditado, algo pensado. Embora não seja visto. Mas eu não preciso ver. Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. E ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero algo, porque Deus me prometeu, e eu espero, e eu sei que se Deus prometeu, ele irá cumprir. Como, quando, onde, não sei. Nós somos de ontem e nada sabemos,
mas ele sabe todas as coisas. Então, o chamado de Abrão nos mostra que a caminhada com Deus é um ato de fé. É um ato de fé. A fé tem que ser crescente. Abrão demorou 5 anos para atender ao chamado de Deus. Mas quando ele atendeu da forma correta. Porque a Bíblia diz assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Obediência. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, obedeceu. Ele fez como Deus mandou. Não totalmente é verdade. Porque foi Ló com ele. E Ló vai dar uma série de problemas para ele, como nós veremos numa lição próxima. Mas a verdade é que Deus exigiu de Abrão um ato de fé. Demoraram 5 anos, mas Abrão atendeu ao chamado de Deus. Saiu de Harã. Ló foi com ele. Ele tomou a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Gênesis 12 e 5. Enquanto Abrão esteve em Harã, não tinha obedecido a Deus, mas enriqueceu. Já era rico em Ur e ficou mais rico em Harã. Prova de que enriquecimento material não significa obediência a Deus. Prova de que o fato de uma pessoa enriquecer, o fato de uma pessoa amealhar bens, não quer dizer que ela está servindo a Deus ou que está debaixo da bênção de Deus. Abrão perdeu 5 anos da sua vida deixando de atender ao chamado de Deus, mas enriqueceu em Harã. Já era rico, embora não obedecesse a Deus. Agora sim ele partiu, agora ele obedeceu, sem saber para onde ia. E a chamada, a promessa que Deus fez a Abrão, também nos traz grandes lições. Qual foi a promessa que Deus deu a Abrão? Primeiro lugar, far-te-ei uma grande nação. Abrão nem sequer tinha um filho. E nem poderia tê-lo. Por quê? Porque sua mulher era estéril. Gênesis 11:30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Abrão era um servo de Deus. E por isso ele era monógamo. Monógamo. Ele só tinha uma mulher. Ele não aderiu à poligamia do seu tempo. Porque ele servia a Deus. Ele mantinha os princípios divinos. E a monogamia é um princípio divino, estabelecido ao homem. E ele agora não tinha filhos, nem os poderia ter. E quando saiu de Harã, ele levou Sarai com ele. E não largou a mulher, vou arrumar outra mulher para ter filhos. Porque Deus disse que eu vou ser uma grande nação. E eu não tenho sequer filhos. Como eu vou ser uma grande nação? Foi a primeira promessa de Deus. Porque Deus já mostrou a Abrão o seu propósito. Você está sendo chamado para formar uma nação. E desta nação virá o Redentor. Esse é o propósito de Deus. Fazer de Abrão uma nação para da nação vir o Redentor. A provisão divina está vinculada a este propósito. Deus estava continuando a cumprir a sua promessa lá no Éden para o homem, quando o homem havia pecado. Deus prossegue o cumprimento do seu plano, do plano da salvação. Nós não podemos esquecer, irmãos, do propósito de Deus. Na lição de número 1, nós já vimos que o propósito de Deus é eterno, imutável, não se altera, não se modifica, não muda. Por isso, queridos irmãos, a provisão divina está vinculada à salvação, ao plano de Deus na salvação, ao nosso papel no plano de Deus para a salvação. Deus provê para que nós sejamos salvos e para que nós, como parte da igreja, anunciemos a salvação aos homens, a toda criatura.
fazer de Deus uma grande nação. É a primeira promessa que Deus deu a Abrão. E Abrão não levou em conta que não tinha filhos, nem podia tê-los. Segundo, e abençoar-te-ei. Deus promete a bênção para Abrão. O que é a bênção? A bênção é um benefício que Deus promete dar. O que é uma bênção de Deus? É um benefício. A bênção de Deus é um benefício. É algo que é dado ao homem para o seu bem-estar, para o seu bem. Tudo que Deus faz é para o bem do homem. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E em Romanos 8 e 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Deus quer fazer bem. A Bíblia fala da benignidade de Deus. Deus nos quer bem. Deus quer bem ao homem. E Deus faz bem ao homem. Abençoar é desejar bem a alguém. É conceder proteção ou tornar próspero. É amparar, é auxiliar. Deus prometeu abençoar Abraão. Prometeu abençoar Abraão. Fazer bem a ele. Desejar bem a ele. Protegê-lo, auxiliá-lo, ajudá-lo. Foi isso que Deus prometeu a Abraão. E promete a nós. Aliás, o apóstolo Paulo diz que esta é uma garantia que o crente tem. Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando estamos debaixo da obediência a Deus, quando estamos debaixo do cumprimento da palavra de Deus, em comunhão com Deus, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. E Deus já nos abençoou. Veja a expressão. Ele já nos abençoou. A bênção já é garantida, já é dada. Não há como Deus não nos abençoar. Com as bênçãos espirituais. Veja que Deus garante as bênçãos espirituais. Todas elas. É por isso que você pode buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, buscar o poder de Deus, buscar a salvação. Quem se arrepende dos seus pecados, quem confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança a misericórdia, porque a salvação é uma bênção espiritual. Nós, em comunhão com Deus, em santidade com Deus, no dia do arrebatamento da igreja, seremos glorificados, teremos os nossos corpos transformados, ou ressuscitaremos se já tivermos morrido. Por quê? Porque é uma bênção espiritual. Se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós vamos para o paraíso. Por quê? Porque é uma bênção espiritual que já está garantida. Porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E bênçãos materiais? O necessário para a nossa sobrevivência. Deus também garante. O necessário. Porque Deus sabe que nós necessitamos destas coisas. Do comer, do beber, do vestir. Mas às vezes essas coisas nos faltam. Para quê? Para que Deus nos dê mais bênçãos espirituais. Para que nós nos aproximemos dele. Para que nós cresçamos espiritualmente. São as provações. As provações são dificuldades que nós passamos na vida. Doenças, desemprego, fome, dificuldades, incompreensão, calúnias, injúrias, perseguições. Mas tudo isso contribui para o bem.
daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Deus prometeu a bênção a Abraão. Fazer bem a ele, desejar bem a ele, para que ele cumprisse o objetivo de se tornar uma grande nação. E engrandecerei o teu nome. Deus prometeu a Abraão uma posição de destaque. Não só nos seus dias. E nós vemos na vida de Abraão que ele era respeitado. Veja bem, lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Veja que havia um destaque. Melquisedeque, assim se dirige a Abrão, capítulo 14, versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele é chamado de bendito, ele é abençoado por Melquisedeque, mas ele diz, ele é Abrão do Deus Altíssimo. Ele era reconhecido por todos que estavam à sua volta. Ele tinha um nome grande, não só entre os homens, mas diante de Deus também. Deus o levava em conta. (18 e 17 de Gênesis). E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Né? Então, Abraão, ele foi uma pessoa bem vista. Olha como Abimeleque via Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti. Isso Deus falando a respeito de Abraão para Abimeleque. Então, Abraão, já nos seus dias, ele recebeu um grande nome. Mas Abraão tem um nome grande até hoje. As três religiões, maiores religiões monoteístas do mundo, têm Abraão como seu fundador. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sendo que o cristianismo e o islamismo são as maiores religiões do mundo. Então a maior parte da humanidade tem Abraão em alta conta, até os dias de hoje. Porque é a promessa que Deus deu a Abraão. Engrandecerei o seu nome. Mas o nome de Abraão seria grande, porque dele sairia uma grande nação, de onde viria o Salvador. É um engrandecimento condicionado ao papel que Abraão teria no plano da salvação. Nós só poderemos ter destaque e exaltação se for para a glória do nome do Senhor. Como diz João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas Deus também prometeu a Abraão fazer dele uma bênção. Veja bem, ele não só seria abençoado, mas ele se tornaria uma bênção. Isto é extraordinário. Ele não só seria abençoado, como ele se tornaria uma bênção. E isto é fundamental. Isto é fundamental. Nós temos que ser uma bênção.
Ou seja, não só recebermos o benefício de Deus, mas passarmos o benefício de Deus para outras pessoas. E Deus prometeu que Abraão iria passar o benefício dele para outras pessoas. Nesse mesmo capítulo 20 de Gênesis, nós vemos isso. Quando Abraão, orou a Deus e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. Abraão orou e Deus retornou a fertilidade para o povo de Gerar, para o povo filisteu. Abraão orou e Deus livrou Ló e suas filhas da destruição de Sodoma, Gomorra, de Mais e Zeboim, porque Abraão orou. E porque Abraão orou e Ló escapou, a cidade de Zoar acabou escapando também, porque Ló quis ir para Zoar e Zoar não foi destruída por causa disso. Porque Abraão se tornou uma bênção. Abraão se tornou uma bênção. Esta é a promessa de Deus. Nós temos que ser uma bênção. Deus nos provê para que nós sejamos uma bênção. Mas Deus continua dizendo a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoar os que te abençoarem. Como Abraão seria uma bênção, um benefício de Deus, o que ia acontecer? Quem abençoasse Abraão, quem quisesse bem a Abraão, acabaria sendo abençoado. Por quê? Porque querendo bem a Abraão, Abraão iria fazer bem a ele, porque ele tinha um bom relacionamento com Abraão, e, portanto, aquela pessoa receberia o benefício de Deus da parte de Abraão. Assim como Abimeleque reconheceu Abraão, mesmo ele tendo mentido, mesmo ele estando errado, mas Abimeleque reconheceu Abraão porque o próprio Deus disse que ele era um profeta, ele recebeu as bênçãos de Abraão. Quem quis bem a Abraão é abençoado por Abraão. Quem quer mal a Abraão acaba sendo amaldiçoado. Nós vejam como é diferente o que andam pregando por aí. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: você tem a bênção de Deus. Por isso, amaldiçoa quem te amaldiçoar, e a maldição virá sobre ele. Mas quem for bonzinho com você, abençoa, e a bênção virá. É diferente, é totalmente diferente. Você não é a fonte da maldição, nem a fonte da bênção. A fonte da maldição e a fonte da bênção é Deus. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Como as pessoas querem o mal de você, você não vai poder abençoá-los. Você não terá como abençoá-los, porque eles recusarão a sua bênção. E recusando a sua bênção, você que está em comunhão com Deus, recusarão ao próprio Deus e cairão na ira de Deus. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você merece, não. Não é porque eu sou o filho do rei. Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Não é nada disso. Tudo isso que andam pregando por aí é mentira. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor nos chamou. E por ter nos chamado, Ele nos abençoa. E nós nos tornamos uma bênção. E quem não nos recusa, recebe a bênção de Deus. Agora, quem nos recusa, quem nos rejeita, não nos rejeita a nós, mas rejeita a Deus. E por isso é amaldiçoado. Mas amaldiçoado por Deus. Como fruto da sua recusa a se sujeitar a Deus. Não a nós, a Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis a razão de ser de Abraão ter tido a provisão divina. É porque nele todas as famílias da terra seriam benditas. Nele toda a humanidade seria bendita. E Deus está falando aqui de Jesus. Paulo deixa isso bem claro, lá em Gálatas,
capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não dizem as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3:16. Toda a provisão divina para Abraão visava Cristo. Porque em Cristo, todas as famílias da terra serão benditas. Deus anuncia o evangelho aos gentios através de Abraão. Abraão, eu vou formar um povo de você, mas para salvar a humanidade toda. Da tua semente, da tua posteridade virá salvação para todas as nações. Para os gentios e para a nação que eu formar de você, que seriam os judeus. É por isso que o evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentil. A provisão de Deus nas nossas vidas é para que as pessoas creiam em Cristo. É para que recebam Cristo. Este é o objetivo da provisão de Deus nas nossas vidas. Deus nos dá o comer, o beber, o vestir. Deus nos dá todas as bênçãos espirituais para que as nações, para que os judeus sejam salvos por Cristo Jesus. Para que nós ganhemos almas para o Senhor. Este é o objetivo da salvação. A razão de ser da provisão. É Cristo. É Cristo. Nós somos abençoados. Nós somos feitos uma bênção para que as pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com prosperidade material. Como eu disse para os irmãos, Abraão já era rico em Ur, ficou mais rico em Harã. Mas isto não tem nada a ver com a provisão divina. A provisão divina tinha por objetivo a salvação. E ao atender esse chamado, Abraão, ele começa a sua vida, a sua caminhada com Deus, e existem dois elementos na sua vida com Deus que são fundamentais para nós entendermos a provisão divina na vida de Abraão. Em primeiro lugar, a provisão divina na vida de Abraão envolvia o altar. Ele pegou, saiu, e o Senhor apareceu a ele em Canaã. E disse, é esta terra que eu vou te dar. Embora fosse uma terra ocupada pelos cananeus. Talvez Abraão imaginasse que Deus iria lhe dar uma terra desocupada. Mas Deus lhe deu uma terra ocupada. Mas ele creu nisso. E passou a peregrinar naquela terra. É aqui, então eu vou peregrinar por aqui. Mas o que ele fez? Assim que o Senhor apareceu e mostrou qual era a terra, ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 12, versículo 7. O altar. Onde ele oferecia sacrifícios a Deus. Onde ele adorava a Deus. Nós, na nossa caminhada com Deus, precisamos adorá-lo, servi-lo, oferecer sacrifícios a Ele, ter um altar. O altar era uma das características da vida de Abraão. Na nossa caminhada com Deus, nós temos de ter o altar. Nós temos que adorar a Deus, ter os nossos momentos de adoração a Deus, através da meditação das Escrituras, através da oração, através do jejum, através do temor a Deus, através da participação digna na ceia do Senhor. Nós temos que nos santificar, nós temos que ter o altar. É necessário que nós tenhamos o altar na nossa caminhada com Deus. Deus provê, mas nós temos que ter o altar. Quando Abraão disse que Deus era o Deus provedor, lá no Monte do Sacrifício,
que é o título, que é o tema da nossa próxima lição, ele estava no altar. Quando Deus proveu, estava o altar ali no Monte Moriá. Mas não é só isso. Além do altar, Abrão, ele tinha também a tenda. No versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em Betel, ele armou a tenda e tinha um altar. A tenda fala do desprendimento. Abraão podia ter construído uma casa. Já que Deus disse que a terra é aqui, eu vou construir uma casa. Não, ele teve e armou uma tenda. Ele peregrinou naquela terra. Ele nunca possuiu. Ele só comprou, inclusive, na terra de Canaã, a cova de Macpela. Mais nada. Ele andou peregrinando. Por quê? Porque ele não tinha em vista as coisas materiais, mas ele tinha em vista a pátria celestial. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão não se prendeu pelas coisas materiais. Ele entendeu que Deus queria cumprir a promessa da redenção, que formaria dele uma grande nação para que houvesse a bênção para todas as famílias da terra. Era algo muito maior do que ter uma posse material. Por isso ele não se prendeu pela terra de Canaã, mesmo ela tendo sido prometida a ele. Ele armou a tenda. E assim como ele, Isaque e Jacó, esperando a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. Nós não podemos nos prender pelas coisas desta vida. Não podemos nos prender pelos bens materiais. Deus nos dá o necessário para sobreviver. Deus nos abençoa. Mas nós não podemos nos prender com isso aqui. Nós temos que ajuntar tesouros no céu. Porque é para lá que nós estamos indo. E Deus nos provê para chegarmos lá. Foi isso que Abraão entendeu. E na terra de Canaã, ele só armava tendas. Tinha a tenda e tinha o altar. Tinha o altar e tinha a tenda. Tinha o altar e tinha a tenda. E mesmo tendo o altar e tendo a tenda, apareceu a fome. Está lá em Gênesis 12 e 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Nossa santidade, nossa comunhão com Deus não nos impede, a nossa fé não nos impede de passar dificuldades. Havia fome na terra de Canaã. Não é porque Abraão estava na terra de Canaã que ele se deixou de sofrer as fomes sazonais que ocorriam ali por causa do tempo, por causa das situações climáticas, geográficas da terra de Canaã. E aí Abraão tomou uma atitude errada. Quando a fome chegou, ele desceu ao Egito. Ele não consultou a Deus. Ele desceu ao Egito. Saiu da direção de Deus. E ao sair da direção de Deus, fracassou espiritualmente. Embora tenha enriquecido no Egito. Ele foi para o Egito sem consultar a Deus. E já avisou a sua mulher, olha, diz que você não é minha... Diz que você é minha irmã. Que era uma meia-verdade. Porque ela era meia-irmã dele. Mas uma meia-verdade é uma mentira inteira. Abraão sabia a qualidade moral do Egito. E ele quis se safar. E ao dizer que Sarai era sua irmã,
E como Sarai era formosa, Faraó a tomou para si e deu bens para Abrão. Abrão enriqueceu no Egito. Embora tivesse mentido. Mais uma prova de que a prosperidade material nem sempre significa bem-estar espiritual. E quando Faraó toma Sarai para o seu harém, ele coloca em risco o casamento de Abrão, coloca em risco o plano de Deus. Porque o plano de Deus era fazer de Abrão uma grande nação, mas ele precisava da esposa para ter filhos, para a partir desses filhos, poder formar a sua nação. E pela mentira de Abrão, ele coloca em risco o plano de Deus. Mas Deus é o Deus que provê. Deus interveio. Deus não permitiu que Faraó possuísse Sarai. Jogou pragas no Egito. O homem que era para ser uma bênção tornou-se motivo de maldição. A Bíblia não explica como, mas Faraó descobriu a mentira de Abrão. E Faraó expulsa Abrão do Egito. Que vergonha. Que vergonha. A falta de direção de Deus fez com que Abrão caísse na mentira. E o pai da mentira é o diabo. Da mentira, ele colocasse em risco o seu casamento e o plano de Deus na sua vida. E depois passasse por vergonha e humilhação. Aquele cujo nome seria engrandecido, passou a ser humilhado. Passou a ser desconsiderado. A ser tido como um mentiroso aos olhos de toda a nação do Egito. E foi expulso do Egito. Escoltado até a fronteira do Egito. Que vergonha. Que decepção. Por quê? Porque não creu no Deus provedor. Ele estava na terra de Canaã. Havia fome. Mas se ele confiasse em Deus, Deus o havia mandado para lá. Deus o supriria lá. Ele passaria fome, mas Deus não permitiria que ele morresse. Ele deveria continuar na terra que Deus lhe havia mostrado. Deveria ter edificado um altar e invocado o nome do Senhor. E certamente o Senhor lhe responderia. E certamente o Senhor lhe supriria. Mas diante da dificuldade e da adversidade, ele desceu ao Egito. Ele tomou uma decisão que aos olhos humanos era mais do que correta. Como um bom pai de família, ele tratou de sustentar os seus servos, a sua mulher, o seu sobrinho. E foi para onde havia fartura, mas fora da direção de Deus. Irmãos, nós não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Ele nos anunciará o que há de vir. Nós devemos confiar em Deus nos momentos de dificuldade, no momento da fome, no momento da crise. Nós devemos lembrar que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui em santidade. Nós estamos aqui servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E Deus irá nos suprir o necessário para que o glorifiquemos, para que alcancemos as almas que precisam ser salvas. É este o sentido da provisão de Deus. Mas se você está cumprindo a vontade de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está ganhando almas para Cristo, se você está glorificando o nome de Deus aqui na terra, saiba que no momento da fome, e nós não estamos impedidos de passar fome, mas Deus irá suprir. Como supriu com Isaac. Como supriu com Jacó. Que passaram fome, mas não deixaram a direção de Deus. Não saíram de Canaã. Isaac não saiu de Canaã. E Deus lhe supriu. Jacó só saiu de Canaã e foi para o Egito quando Deus lhe mandou. É seguir a direção de Deus. Irmão. É continuar no altar e na tenda. Continuar no altar e na tenda. Desprendido das coisas materiais. Porque quem é preso às coisas materiais acaba descendo ao Egito para não perder as coisas materiais. E aí entra na mentira.
e aí destrói o plano de Deus na sua vida, ou coloca em risco, pelo menos, o plano de Deus na sua vida. Deus interviu lá no Egito por causa do plano da salvação. Não poderia haver mácula no leito conjugal de Abrão. Por isso Deus interviu. Mas no nosso caso, Jesus já nasceu, Jesus já morreu por nós, Jesus está à direita do Pai. Você pode sim, se descer ao Egito, destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir o seu ministério, destruir a sua vida cristã. Tome cuidado. A crise é um perigo para quem não obedece a Deus. Perde-se a benção de Deus. Perde-se a salvação. Sejamos desprendidos das coisas. Estejamos na tenda. Invoquemos o nome do Senhor. Não percamos nossa comunicação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Tenhamos o altar, para não descermos ao Egito. Deus teve misericórdia de Abrão e de nós. Interviu? Abrão passou pela humilhação. Aí quando Abrão volta para a terra de Canaã, e volta muito rico em gado, em prata e em ouro. Capítulo 13, versículo 2. Vai até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis 13, 4. Lembrou Abrão de onde tinha caído. Se arrependeu. Invocou o nome do Senhor. Se reconciliou com Deus. E Deus pôde, então, a partir dali, fazê-lo novamente progredir espiritualmente. Fazê-lo novamente retomar a jornada que o tornaria o pai da fé. Esse fracasso espiritual de Abrão nos ensina que, em primeiro lugar, nós temos que priorizar em nossas vidas o agrado a Deus, o cumprimento do seu propósito nas nossas vidas. E, em segundo lugar, nos mostra que a perda da direção divina nos faz perder a autoridade moral e espiritual. Abrão não pôde falar no Egito de Deus. Não pôde mostrar quem é este único e verdadeiro Deus. Por quê? Porque havia mentido. Porque havia perdido a direção de Deus. Provisão, Deus deu a Abrão. Mas porque havia um propósito. De fazê-lo uma bênção. Deus nos proverá para que nós sejamos uma bênção. Amém.